Você sabe a diferença entre o trabalho realizado pelo Ministério Público, Defensoria e Advocacia? Não? Então fique atento ao programa Saiba Mais de hoje. Quem esclarece as dúvidas sobre esse tema é o advogado e professor Túlio Silveira. Olá, tudo bem? Obrigada por sua presença. Olá, eu que agradeço o convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Vamos começar falando sobre o trabalho do Ministério Público. Hoje, como que é o trabalho do Ministério Público? Muita gente confunde até de qual poder realmente ele faz parte. Se faz parte do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário? Como que funciona? Eu costumo dizer que o Ministério Público, por estar em um capítulo à parte em nossa Constituição Federal, ele não estaria jungido, submetido a nenhum dos poderes legislativo, judiciário ou executivo que seja. Ele vem em um capítulo específico, por quê? Porque ele é uma instituição permanente, uma instituição essencial ao desenvolvimento da justiça, né? Então, em termos de proteção, em termos de atuação, o Ministério Público tem papel essencial nessa movimentação. Então, eu não diria que ele hoje ele não é submetido a nenhum dos poderes. Tá? Ele está no capítulo das funções essenciais da justiça, diferentemente de que em outros momentos, em outras constituições, ele vinha e fazia parte de um determinado poder. Na Constituição de 34, ele tinha um poder, ele tinha um capítulo autônomo na Constituição. Depois, na seguinte, ele passou a integrar o Poder Executivo. Depois, ele passou a integrar o Poder Judiciário. E depois, ele recebeu um tratamento específico em um capítulo separado em nossa Constituição. Hoje, na Constituição atual, ele não é submetido a nenhum poder legislativo, ou judiciário, ou executivo. Hoje ele tem um papel mais fiscalizador, seria isso? O Ministério Público, ele tem um papel fundamental sobre dois aspectos. Ora, ele atua como parte, ora, ele atua como interveniente, e ora, ele atua como fiscal da lei. Então, se nós buscarmos no Código de Processo Civil as suas atribuições, vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho uma ação onde há interesses de incapazes, obrigatoriamente o Ministério Público tem que intervir. Onde eu tenho uma ação quando há interesse de tutela, curatela, pátrio poder, relativo ao estado das pessoas ou às disposições de última vontade, testamento, eu tenho ali a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. Na esfera penal, por sua vez, o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública. Então, compete a ele propor, ajuizar, denunciar. Tá? Ainda na esfera que a própria Constituição Federal lhe atribui, ele também tem por competência promover a ação civil pública, instaurar inquérito civil público. Então aí o Ministério Público ele perpassa por vários campos, vários momentos onde ele tem uma atuação fundamental na defesa dos direitos democráticos, na defesa das instituições, na defesa dos interesses sociais, na defesa dos interesses individuais indisponíveis. Você fez um históricozinho aí rápido, né, sobre a história mesmo do Ministério Público, como que ele foi se acertando dentro da nossa Constituição. Antigamente, o Ministério Público pode-se dizer que ele exercia o papel que hoje a Advocacia Geral da União atua? Pela Constituição de 1969, os procuradores da República representavam a União em juízo. Então, eu posso afirmar que, na Constituição de 1969, o Ministério Público representava a União em juízo. Por quê? Porque naquela Constituição, o Ministério Público integrava o Poder Executivo. Papel esse que é executado hoje pela Advocacia Geral da União, né? A AGU representa a União em juízo e fora dele, atualmente. E o Ministério Público hoje, ele pode agir em todas as áreas? Falo penal, civil, eleitoral, administrativo ou não? Eu costumo dizer o seguinte, que o Ministério Público ele não defende interesses individuais privados. Tá? Se se enquadrar naqueles casos onde ele está obrigado a intervir, ou onde ele está obrigado a se manifestar ou fiscalizar, ele atuará como tal. Nós podemos imaginar aqui um caso em tese onde eu tenho um menor, um incapaz, que não está recebendo os alimentos devidos.
O Ministério Público ele vai intervir, mas não para satisfazer o interesse da genitora, mas para proteger o incapaz naquela condição específica. No que diz respeito ao âmbito administrativo, nós podemos aqui trazer à baila o assunto da ação civil pública, quando nós trabalhamos aquela perspectiva dos atos de improbidade administrativa. Então, o Ministério Público ele vai propor um inquérito civil público, então isso já parte para a questão administrativa, onde ele vai investigar e identificar se há indício de práticas de atos que possam lesar o patrimônio, que possam causar prejuízo ao erário ou que venham a atentar contra os princípios fundamentais ou princípios constitucionais da administração pública. Então vamos deixar bem claro aí agora o próximo item que nós já vamos comentar sobre ele, que é a Defensoria Pública. Qual seria essa diferença entre o Ministério Público e a Defensoria? O Ministério Público defende interesses indisponíveis. A Defensoria defende interesses disponíveis, até indisponíveis, porém daqueles que são necessitados. O Estado ele é obrigado a prestar assistência judiciária gratuita. E ele o faz de que maneira? Nas comarcas onde não há defensoria pública, invariavelmente há convênios feitos com a Ordem dos Advogados do Brasil, prestados pela assistência judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então, é um mecanismo de trabalhar-se para que o necessitado, aquele que não tem condições de prover as custas do processo e de pagar um advogado, vai fazer uso deste serviço prestado pelo Estado. Então, a Defensoria Pública ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades dos jurisdicionados por uma simples razão. Ela vai atender aquele que não tem condições de custear o processo. Às vezes, nós comentamos no meio, o que significa custear um processo? Não significa só pagar as custas processuais, não só pagar o advogado privado, não só pagar ali as diligências necessárias, mas tudo aquilo que envolve a demonstração e o exercício da defesa de um direito. A exemplo, em determinadas ações, nós necessitaremos do auxílio de um perito. E esse perito tem um custo. Tem um perito que é designado pelo juízo, tem um perito que é designado pelo assistente, pela parte. Então, nesse caso, se torna oneroso para a parte custear. Então, quando eu digo não consigo custear o processo, em detrimento de deixar a minha casa desguarnecida. Vai me faltar. Se eu custear o processo, vai faltar em outro lugar. E a Constituição Federal estabelece no inciso 74 que o Estado deve prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados. Aí você poderia me perguntar, me permita tomar essa liberdade. O que significa necessitado para os casos que a lei especifica? Nada mais é do que o ato declaratório da pessoa dizer na própria petição inicial que não tem condições de custear o processo e nem pagar o advogado. Ok, peço uma pausa agora no nosso bate-papo. O programa Saiba Mais vai para um rápido intervalo e a gente continua daqui a pouquinho. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é funções essenciais à justiça. E o nosso convidado é o professor e advogado Túlio Silveira. Continuando o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre o papel da Defensoria Pública, essa diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, que gera muita confusão, na população. A gente pode resumir de uma forma geral que o Ministério Público defende o interesse da população de um modo geral e a Defensoria já cuida de um caso específico. Resumindo, é isso, não é? Podemos resumir dessa maneira e complementar da seguinte forma. Quando eu digo Defensoria Pública, a Defensoria Pública, quer seja da União, dos Estados ou do Distrito Federal, nós iremos entender o seguinte: aqueles determinados indivíduos que estão tentando preservar um direito individual ou um interesse coletivo, a depender do caso. Por quê? Porque a Defensoria Pública também é legitimada para propor uma ação civil pública. E se nós estamos tratando de um interesse individual ou de um interesse coletivo, ainda que disponível, nós estaremos a tratar daquele microsistema processual do Código de Defesa do Consumidor. Então, ali, a Defensoria não vai defender exclusivamente um indivíduo,
mas ela vai defender aquele grupo que está sendo atingido, que está sendo lesado em razão daquela determinada matéria. MP vai cuidar de proteger as instituições democráticas, vai proteger a sociedade, vai ser fiscal da lei, ou em algum momento ele vai intervir, ou em algum outro momento ele vai ser parte, mas de uma maneira mais abrangente. A Defensoria Pública, naqueles determinados casos em que a própria lei especifica, dentre eles, a defesa dos interesses individuais ou interesses coletivos, conforme o caso. No outro bloco, nós estávamos falando que qualquer cidadão que não possa pagar pode acionar o serviço da Defensoria Pública. Como que é feito? Qual é o pré-requisito para ele provar realmente que ele não pode arcar com as custas de um processo? A Lei 1050 de 1960, ela estabelece que o indivíduo que se declarar pobre nos termos daquela lei, ele já poderá fazer uso desse benefício. Indo além dessa questão propriamente dita da Lei 1050 de 1960, cada defensoria pública, aí vou dizer, as defensorias dos seus respectivos estados, elas fazem uma triagem inicial para identificar se realmente aquele indivíduo que está buscando aquele serviço é um necessitado nos termos da lei. Porque às vezes pode haver algum tipo de confusão e a população entender que indistintamente pode utilizar o serviço da defensoria. E às vezes alguém que tenha condições de pagar um advogado está tomando o lugar de um indivíduo que não tem condições de pagar um advogado, de custear o processo e todos os seus detalhes específicos. Então ele trabalha sob o aspecto da autodeclaração de que é pobre nos termos da lei para fazer jus junto ao Poder Judiciário. Junto à Defensoria Pública, ele é submetido a uma triagem documental e demonstração de requisitos para poder receber esse serviço gratuito do Estado. E essa triagem varia de Estado para Estado? Geralmente, se tem um critério uniforme entre os Estados. Se houver, vai ser variação pouca em relação à demonstração da hipossuficiência ou da demonstração da necessidade mesmo de usufruir desse serviço. E o cidadão que acionou a Defensoria Pública está sendo defendido ali por um advogado, por um acaso ali no decorrer do processo, ele não está gostando do serviço, está achando que não está sendo bem atendido, ele pode reclamar? Pode reclamar sim. Se ele perceber que durante o trâmite processual ele não estiver satisfeito, e digo satisfeito no sentido de que não é uma questão de perder prazo ou não, até porque a Defensoria possui um quadro excepcional de pessoas capacitadas, de pessoas assim, acima da média. Mas é no quesito de tratamento interpessoal, relacionamento, ou deixou de receber uma informação e talvez se sentiu ofendido. Então ele pode procurar a ouvidoria da instituição e passar para a ouvidoria o seu descontentamento e dali tentar ser assistido por um outro defensor, conforme o caso. Eu, particularmente, nesse tempo que atuo como advogado privado, eu não encontrei, assim, casos específicos de assistidos pela defensoria que se submeteram a esse tipo de situação, né? Geralmente eles gostam, geralmente eles se sentem bem assistidos. Vamos deixar bem claro um ponto interessante, que muita gente tem dúvida, apesar de ser um fato que as pessoas falam bastante. O Estado tem dever de dar assistência jurídica a todo cidadão, não é isso? É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita à população necessitada. Então, se aquele indivíduo não tem condições de manter o processo, o Estado é obrigado a dar esta condição a ele. Significa o quê? Que o Estado tem que proteger o seu cidadão. Então, se eu não posso afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, eu tenho que criar mecanismos para que o indivíduo possa buscar o Judiciário para poder se defender. E um deles é a Defensoria Pública para aqueles casos em que o indivíduo é realmente hipossuficiente, necessitado, não tem condições de custear o processo. E se faltar Defensoria Pública na cidade onde a pessoa mora, nesses casos, como que eles são tratados? Pode acionar o Ministério Público? O Ministério Público, como eu disse anteriormente, ele não vai atuar a defender interesses privativos, interesses privados, interesses individuais ali disponíveis de pessoas determinadas, tá?
Agora, havendo uma determinada situação onde que, pela sua competência legal, ele será obrigado a intervir, então certamente ele intervirá. Em outros casos, é muito comum a Ordem dos Advogados do Brasil celebrar convênios para assistir a população carente. Então, procure a casa do advogado, procure a ordem dos advogados da sua subseção, da sua seção, e lá para procurar saber se existe algum convênio firmado. Caso contrário, pode procurar o Ministério Público para tentar ali identificar se enquadra em uma das situações onde o Ministério Público vai intervir. Por exemplo, tem algum problema onde há a presença de um incapaz. O Ministério Público será obrigado a intervir. Por quê? Porque pelo Código de Processo Civil, ele obrigatoriamente vai intervir nessas ações. Existe ali uma determinada situação onde há um abuso do pátrio poder. Então ali é caso específico porque é a atribuição dele intervir naquele caso de abuso de pátrio poder. Então, nestes casos, ele vai atuar. Ok, mais uma pausa então no nosso bate-papo, na nossa conversa aqui. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. O tema de hoje são funções essenciais à Justiça. E o nosso convidado é o professor e advogado Túlio Silveira. Continuando nosso bate-papo, nosso assunto aqui sobre essas funções essenciais, a gente já falou do Ministério Público, da Defensoria Pública, que são essenciais, né? Serviços essenciais à população, que a Justiça presta à população, e a advocacia também se enquadra nessas funções essenciais? Sim, o artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é indispensável à manutenção da justiça. Sem advogado, não há que se falar em justiça séria. Sem advogado, não há que se falar em um Estado democrático de direito. E quando eu digo advogado, nós temos que identificar o seguinte: existe a advocacia privada e existe a advocacia pública. No que diz respeito aos advogados, tanto um quanto o outro são indispensáveis para que a justiça funcione. Então, o Poder Judiciário não se movimenta sozinho. Tem sempre que ter alguém pedindo, alguém oferecendo alguma resposta, alguém questionando alguma coisa, alguém impulsionando. Não estou nem adentrando ao mérito da questão do princípio do impulso oficial do juiz, não é isso. Mas para que seja demandado, para que seja questionado a necessidade destes personagens. Então, se falamos do Ministério Público numa condição, da Defensoria Pública em outra, a necessidade da presença do advogado público ou do advogado privado. O advogado público vai defender quem? A depender do que estivermos comentando, ele vai defender a União. Eu tenho advogado público do Estado, eu tenho advogado público do município, eu tenho advogado público do Distrito Federal. Mas dentro desse arcabouço da advocacia pública, nós podemos pegar como exemplo a Advocacia Geral da União. Dentro da Advocacia Geral da União, nós temos o advogado da União, nós temos os procuradores federais e nós temos os procuradores da Fazenda Nacional. Cada um tem uma atribuição específica para defender uma determinada situação. Então, os procuradores da Fazenda vão representar a Fazenda nas suas execuções fiscais. Os procuradores federais vão representar as autarquias e as fundações. O advogado da União vai representar a administração direta, em juízo ou fora dela. Saindo dessa questão da advocacia pública, a gente vem para a advocacia privada, onde esse advogado privado, ele é fundamental também para que aqueles que não irão se utilizar da Defensoria Pública se utilizem para defender os seus direitos. E aí, eu digo o seguinte, aqui, quando eu estou falando do advogado privado, eu vou defender todos os direitos que não são abarcados por estas outras instituições que nós comentamos anteriormente. Então, aqui, o advogado privado, ele vai propor ação, as ações ordinárias, as ações cautelares, vai impetrar habeas corpus, vai impetrar mandado de segurança, vai propor ação de cobrança, vai propor ação de despejo, vai propor todas as ações previstas lá no Código de Processo Civil, vai poder exercer plenamente
todas as defesas previstas no Código de Processo Penal, vai poder atuar administrativamente, vai poder atuar perante os tribunais superiores, vai poder atuar de uma maneira geral para o exercício do direito individual daquele que lhe procurou para prestar esse serviço e buscar ali a defesa dos seus interesses. É muito comum a gente encontrar determinados questionamentos a respeito de que em determinadas épocas o advogado foi preterido do exercício da defesa dos direitos democráticos, onde nós tivemos aí então o estado de exceção, onde o advogado ele estava impedido de exercer plenamente o contraditório e ampla defesa do seu cliente, porque o advogado está ali para defender o cliente. Então, acima de tudo, é a defesa do cliente dentro dos meios permitidos pelo direito. Então, se nós buscarmos a época do estado de exceção que o Brasil viveu, a gente vai perceber algumas limitações a esse exercício da livre profissão no que diz respeito à defesa. Dentro dessas limitações que o senhor está comentando aí, o advogado, no caso criminal, seria o que fica mais limitado diante da sua atuação, que não poderia participar de todo o processo? Como que funciona? O advogado que atua na área criminal, eu costumo dizer o seguinte: na minha vida acadêmica eu me apaixonei pelo direito penal, me casei com o direito administrativo e por aí arrumei até um amante que foi o direito internacional certa época. No direito penal, nós temos ali a manifestação da livre possibilidade do exercício de defesa do indivíduo. Vou te dar um exemplo rápido. O sujeito ele é denunciado e aí o juiz intima pessoalmente para que ele, denunciado, ofereça uma resposta à acusação. Ele tem um prazo para oferecer a resposta à acusação, mas vamos imaginar o seguinte: ele não consegue contratar um advogado privado. Obrigatoriamente, o juiz vai nomear um defensor dativo para aquele indivíduo. Então, vejam, essa é uma manifestação de que no processo penal, o exercício do contraditório, ele é pleno. Mesmo que eu não tenha condições de ter contratado um advogado privado ali, o juiz tem a obrigação de nomear um defensor dativo para que aquele indivíduo possa se defender. Então, a plenitude da defesa no processo penal, ela é muito interessante. Doutor, então, para fechar a nossa entrevista aqui, então, todos esses personagens, a gente pode dizer que são muito importantes e têm as funções bem definidas, né? São essenciais, são fundamentais e todos eles estão muito bem delineados aí do artigo 127 até o artigo 135 da Constituição Federal, no capítulo que diz respeito às funções essenciais da Justiça. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Saiba Mais. O tema de hoje foi funções essenciais e o nosso convidado foi o advogado e professor Túlio Silveira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Saiba Mais fica por aqui e até o próximo programa.